Para formar e pôr em ação fisioterapeutas de excelência, está entrando no ar mais um episódio do nosso podcast UTI Informa em Ação. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o Sancler Bernardes, fisioterapeuta, especialista em UTI. Você pode conversar comigo lá no Instagram, no @SanclerBernardes. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Débora, fisioterapeuta intensivista. Você pode me encontrar no @movimenta_UTI. E juntos vocês nos encontram aqui mais um ano. Você pode nos escutar e nos ver, assistir no YouTube, no Spotify, né, na academia, durante lavar louça, durante o período de estudo, no trânsito. Tomando café de manhãzinha, no trânsito. Exatamente. Do jeito que você preferir. O importante é acompanhar aqui com a gente, né, durante o ano, porque tem muita coisa legal. E se você quiser nos acompanhar um pouco mais de perto, a gente tem o nosso grupo do Apoie-se. Então, para quem já está lá, muito obrigado. Para quem não está, tá aqui o link aqui embaixo. Também tem o QR Code aqui do lado. É só clicar e dar uma olhada. Esse ano o grupo de Apoie-se está muito legal, né? A gente mandou ano passado muito material legal, todo mês, a respeito do que passou, né? Do mês, dos temas que a gente passou aqui no podcast. Então a gente se aprofunda um pouco mais, né? A gente manda um pouco mais estruturado esse conteúdo. E esse ano tem muita coisa legal vindo por aí. Então, se você gosta do nosso podcast, eu tenho certeza que você vai gostar muito mais estando no Apoie-se e recebendo aí um conteúdo muito bem feito para você todo mês, para você poder estudar um pouco mais a respeito dos assuntos, tá bom? E a gente também tem a nossa comunidade, né? Entra lá no nosso Instagram, no @UTIinformação, lá no Linktree tem tudo isso. Também tem a comunidade. A comunidade também recebe um material um pouco menor. É só você se registrar pelo e-mail e receber lá todo mês um material nosso. Mas também é um material super legal. Mas a gente sugere fortemente que você olhe lá o nosso link de apoiadores para nos ajudar a passar por mais um ano aqui no podcast. E aí a gente segue aqui, então, nos nossos conteúdos, né? A gente está começando o mês, então a gente ainda está em clima de começo de ano, né? E aí, a gente falou no último episódio, né, sobre um tema que a gente achava que era muito cara de começo de ano, e esse a gente ainda vai seguir nesse de cara de começo de ano, né? Todo começo de ano, eu acho que a gente para pensar um pouco assim, né? O que eu espero, né? O que eu espero do meu ano, o que eu espero, sei lá, da aula de tênis que eu faço, o que eu espero, né, da minha academia que eu faço toda semana esse ano, né? Do meu trabalho, né? Do meu trabalho, exatamente. E mesmo assim, indo para um contexto mais micro, né, Sancler, quando a gente vai para algum lugar, né, para ser atendido, sei lá, eu marquei um médico X, né, eu marquei um dentista, a gente sempre vai esperando alguma coisa, né? A gente vai esperando. Tem pessoas, às vezes, que esperam um pouco mais da parte de recepção, né? Hoje está na moda isso, né? Você chega lá, tem café de vários tipos, né? Tem gente que vai... Experiência, então, né? Isso, tem gente obrigada, que espera a experiência, né? Desde a chegada, a recepção, a beleza de um consultório, etc. Tem gente que não. Por exemplo, eu espero muito que a pessoa consiga ser capaz de me explicar e falar muito claramente comigo, né, tudo que vai acontecer, ou tudo, enfim, né, que está relacionado com aquele atendimento. Mas o fato é que a gente sempre está esperando alguma coisa. E é interessante a gente pensar que, às vezes, o que eu espero, como pessoa que está indo para a consulta, que está indo fazer alguma coisa, não é a mesma coisa, ou não está tão alinhado com aquilo que o profissional, às vezes, acha que eu espero, né? Por exemplo, essa história da experiência, né? Quando eu chego num lugar onde essa experiência inicial é muito forte, para mim, sinceramente, não muda quase nada, sendo muito sincera, assim. Eu fico tipo, tá, eu quero ver se você vai seguir essa experiência adiante durante a consulta, né? Então, às vezes, a pessoa tá achando que ela tá, uau, arrasando, me impressionando, oferecendo cafezinho, biscoito e tudo mais,
né? E eu fico frustradíssima depois, né? Porque isso não vem da maneira como eu esperava em outra coisa, né? Então precisa estar alinhado, né? Essas expectativas. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje, né? Exatamente. A gente vai falar sobre o que pacientes e familiares esperam da fisioterapia lá dentro da UTI. E como você disse, né, Débora, talvez você tenha uma intenção, a gente falou sobre isso, né, no outro episódio da intencionalidade, e talvez você tenha a intenção de fazer algo bom, mas você precisa alinhar isso com aquilo que a pessoa quer. Nem sempre a nossa intenção, por melhor que seja, ou a nossa meta, a nossa determinação do que a gente quer oferecer está alinhado com o que a pessoa do outro lado está esperando receber. E é exatamente o equilíbrio entre essas duas coisas que eu acho que fazem um bom atendimento. Eu acho que toda experiência conta, e é lógico que o gosto, nesse exemplo que você deu, né, o gosto, a preferência, o estilo de cada um vai determinar que tanto é a magnitude dessa experiência, mas a gente tem que entender que não é só do atendimento e da conduta em si que o paciente tira o que ele espera de você, né? Então, você falou sobre a experiência, eu vou falar de uma outra parte. Quando você vai numa coisa dessas de serviço de saúde, muitas vezes, até pelo como o cenário anda hoje dentro do serviço de saúde no nosso país, o que você espera, muitas vezes, é um acolhimento, é uma conversa, é uma explicação real daquilo que vai ser feito com você. Então, assim, as expectativas, eu acho que para o paciente, isso é uma opinião muito minha, mas a gente vai discutir sobre isso, a expectativa da questão técnica e da resolução do problema do paciente, ela é meio que inata, todo mundo tem. Agora, cada um espera que isso seja feito, que seja alcançado de uma maneira diferente. Então, a gente precisa alinhar essas expectativas com os pacientes e com os familiares. Então, a gente vai discutir hoje exatamente sobre isso, e também, óbvio, com a luz da evidência científica, o que é que tem sido encontrado, e isso é extremamente importante para que os fisioterapeutas de UTI possam saber como lidar com isso, né? Porque no final das contas, o seu hospital com certeza quer o cliente satisfeito, né? Você quer o cliente reabilitado, a UTI quer o paciente vivo, cada um tem essa sua determinação, mas no final das contas isso vai passar por a gente entender o que os pacientes querem, oferecer o que eles precisam, dentro daquilo que é possível com o que eles querem, né? Então, eu acho que abre uma possibilidade maior para o fisioterapeuta quando ele começa a pensar nisso. Não, e assim, se a gente parar para pensar, né, quando a gente está lá na UTI e a gente vai atender um paciente, né, obviamente que o que a gente espera, né, como fisioterapeuta? A gente espera que ele consiga fazer um movimento, né? Porque a nossa pressão está muito linkada a isso, né? Então, a gente olha muito essa questão do movimento físico e a nossa expectativa está toda ali, né? Mas o que a gente precisa entender, e como você falou, a gente tem alguns artigos que falam sobre isso, e eles são de metodologias um pouco diferentes, né? São mais qualitativos, né? Que buscaram entender, compreender, né? Então, o que a família e o paciente têm como visão para a experiência, expectativa, necessidade, né? Quando a gente fala em reabilitação dentro da UTI, né? E assim, já dando um spoiler maior aqui, né? O que eles mostram, né? Em conjunto, esses artigos, eles mostram que, como para a gente, a fisioterapia está muito linkada ao movimento, né? Mas para a família e para o paciente, a fisioterapia, ela vai muito além do movimento, né? Ela é percebida como fonte de esperança, achei tão bonito isso, como uma recuperação da identidade, né, daquela pessoa. Ela é percebida através da comunicação, da humanidade, da segurança que a gente passa, né? Então, enquanto por muitas vezes nosso olho está todo ali no movimento, né? Aquele paciente está entendendo aquilo e experienciando aquilo, né? E querendo experimentar aquele movimento que você está sugerindo como uma fonte de esperança para ele, né? Como uma recuperação de identidade. Então, a gente queria destrinchar um pouco mais essa ideia, né? Que esses artigos trazem, para um pouco mais para a prática clínica, né? Então, o que os pacientes esperam da fisioterapia dentro da UTI? Porque aí a gente consegue conectar, né, o nosso movimento, e a gente fala muito isso daqui, muito isso aqui, né, de parar de dar um exercício ou um movimento completamente aleatório, a gente consegue conectar isso com o que aquele paciente está esperando, né? Então, assim, o primeiro ponto que eu queria colocar, e aí
eu queria ouvir de você também, né? Como é que você enxerga isso? Um ponto que eles trazem muito forte, então, é que os pacientes, o que eles esperam, né, da fisioterapia na UTI, uma das coisas que vem muito forte é recuperar o corpo e a autonomia, né? Então, isso de cara já me fala assim, poxa, no final do ano eu tive uma discussão forte com algumas pessoas a respeito disso, assim, né? O quanto vale a gente oferecer um exercício, né, ou propor um movimento, enfim, se esse paciente ele não faz isso completamente certinho, sabe? Eu vejo muitos alunos, eles têm um pouco essa mania, o paciente está sentado, e aí o paciente está sentado, mas está sentado meio ali com uma cifose, né? E aí eles não deixam o paciente ficar sozinho, porque a postura está ruim. Tem que, né, sentar melhor, crescer o tronco, né? E aí, quando eu me deparo com um conteúdo desse, por exemplo, onde fala que o movimento para esses pacientes é percebido muito como uma recuperação de autonomia, né? Como recuperar o corpo. Para mim, tipo, eu olho e falo, né? Queria ouvir a sua opinião, mas tá tudo bem, entendeu? Tá tudo bem se o movimento não tá refinado nesse momento, porque não é só sobre o movimento, né? O que é melhor? Conseguir fazer, né? Eu deixar ele, mesmo que ele fique com uma cifose, mas numa autonomia do sentar, ou não, né? Eu querer que dar ajuda e ele não ter essa autonomia porque o movimento não está perfeito e brilhante, né? Então, isso precisa contar ali nesse raciocínio, né? Demais. Olha só, Débora, quem acompanha o podcast aqui com a gente nesses 3 para 4 anos, essa aqui é a minha postura quando a gente grava podcast. E eu não tenho uma postura ereta, correta e tal, porque eu não aguento. Se eu ficasse assim, ó, no podcast, talvez seria uma postura diferenciada, mas eu vou fazer isso aqui ao longo do tempo, porque eu não aguento. Então, assim, esse exemplo que você trouxe é brilhante, que como é que eu quero que um paciente tenha uma postura, um movimento, uma força e uma amplitude extremamente perfeitas dentro do cenário da cinesiologia e da biomecânica, se é algo que nem a gente no nosso dia a dia não consegue fazer. E para o paciente, eu acho que, né, você estava falando, eu fiquei pensando como é que a gente resume tudo isso. Para o fisioterapeuta, talvez seja assim, eu tenho que fazer com que esse indivíduo volte a caminhar, então eu vou treinar a caminhada dele. Para o paciente, caramba, eu tenho 50, 60, 70 anos, eu caminhei minha vida inteira, eu deixei de caminhar nesse momento que eu perdi essa função. Eu quero voltar a caminhar. Ele não quer o movimento caminhar, ele quer a autonomia de caminhar como ele sempre fez na vida inteira. Então, é muito mais preocupante para o paciente o fato de ter perdido aquela capacidade, aquela habilidade que dava autonomia, independência, e que ele nunca pensou em como seria a vida sem aquela habilidade, do que simplesmente falar, o pé aqui, a postura é ereta e etc. Então, eu acho que a gente, às vezes, pela nossa dinâmica, pelo nosso costume da rotina da UTI, a gente bota isso como algo muito simples. Então, a gente vai treinar a marcha. Não, e eu preciso, e aí eu acho que entra nisso que você está falando, eu preciso transmitir para o paciente que não vou só fazer um exercício para marcha, que eu estou preocupado como ele em devolver a ele aquela habilidade e aquela autonomia. Porque se o paciente não sentir que ele está trabalhando para isso, vai ser em vão. Vai ser completamente em vão. E ele não vai querer se ele não entender e se ele não se sentir parte atuante desse processo. Achei perfeito, assim, o exemplo que você deu, né? Porque uma outra coisa que eles trazem muito nos artigos é que eles entendem, né, ou esperam da fisioterapia um sinal de que eles estão não só sobrevivendo e se mantendo vivo, né, mas que eles estão retomando a vida em si, né? E aí, a partir do momento em que eu dou prioridade a, né, um movimento de excelência do que um movimento feito, né? Qual que é a mensagem que estou passando? É o oposto disso, né? Não é. Você não vai conseguir, olhar... viu? A mensagem é essa. Tipo, olha, se você não fizer desse jeito, esquece. Não é uma mensagem de tipo, olha, a gente está indo, né? A gente está seguindo. É uma mensagem de tipo, a gente está girando em círculo aqui, né? Por conta de uma dificuldade. E aqui eu só quero fazer um parênteses, né? Que assim, ninguém aqui, nem eu nem a Soclera, a gente está falando que, então faz de qualquer jeito, né? Ou então, pega esse paciente, sai andando com ele de qualquer jeito, empurrando só para ele ter a experiência de andar. Não é isso, e se você acha que é isso, você pode voltar no nosso podcast ano passado, a gente tem um episódio muito legal sobre
sobre andar na UTI, deambular, onde a gente falou muito sobre isso. Não é isso. A gente só precisa achar esse meio do caminho, né? Onde ele tá tudo bem o jeito que ele tá andando, né? Eu não preciso ficar corrigindo tudo, ou eu não preciso esperar uma coisa maravilhosa. Eu acho que o sentar é muito isso, né? Assim, eu não preciso esperar que ele sente completamente alinhado, às custas de uma percepção de que ele não está evoluindo, né? Às custas de uma percepção de que ele logo vai estar de alta e nem conseguir ficar sentado, ele senta, entendeu? Por quê? Porque eu quero que ele sente, eu só sente quando, né? Eu discuti bastante isso no final do ano passado com o pessoal. Então, de novo, né? Não é sentar a qualquer custo, mas também é achar esse meio do caminho onde eu consiga suprir essa demanda que é bem clássica de um paciente na UTI, né? É diferente de um paciente ambulatorial, né? Então, eu acho que essa é uma coisa. E eles falam também, assim, bastante como a fisioterapia, a mobilização, como um passo essencial para retomar o controle do próprio corpo, né? Então, de novo, né? O quanto eu consigo soltar essa corda e dar o controle para o meu paciente daquele movimento, né? Então, quanto mais ativo, né? O quanto mais sozinho ele conseguir fazer dentro de uma segurança e dentro de um movimento ok, é o melhor para ele, pelo momento que ele está vivendo, né? Funcional. E além de funcional, por esse aspecto, né? De retomar o controle do corpo, dessa experiência que esses pacientes tanto desejam. Imagina, né? Você há um mês numa UTI. É isso que você quer, né? Você não quer olhar no espelho e ver um movimento alinhado. Você quer olhar no espelho e ver que minimamente você tem o controle daquele movimento, né? Do corpo, Estou das coisas voltando, que você né? faz. Estou nesse processo de recuperar, né? É isso que os pacientes eles relatam, né, Débora? Que vai além do sobreviver, é do estar se recuperando, estar voltando, isso que você falou, o controle do corpo. A perda do controle do corpo é algo relatado como muito forte, né? Isso tem total relação com o que a gente faz de reabilitação. O paciente perder essas capacidades motoras, essas habilidades, esses marcos funcionais, para a gente, né, tudo muito teórico, assim, mas para o paciente isso é muito impactante. Então, por mais que ele tenha sobrevida, para ele aquilo ali pesa e para o familiar pesa. Então, a partir do momento que ele consegue retomar isso, há um forte relato dos pacientes dessa sensação de estar se curando, estar melhorando, né, além da sobrevida. Então, olha que legal, porque, tipo assim, o paciente chegou, internou na UTI, saiu, você sobreviveu à UTI, ok, é uma sensação, mas ele sai, às vezes, sem o controle, sem autonomia funcional, motor e etc., ele até entende que ele sobreviveu, mas ele sai sem essa ideia de melhora. Ele sai, talvez, com a ideia aí do ótimo, milagre da vida, eu estou aqui. Mas quando ele vai adquirindo e vai reabilitando, conforme ele vai fazendo isso, ele consegue ter essa percepção do tipo, eu estou no caminho, esse é o meu caminho, e aí tem toda a relação que você está dizendo, que não precisa ser o movimento perfeito, mas é o movimento que eu estou fazendo cada vez mais, e cada vez mais eu estou conseguindo. Então, e aí isso fala muito com a nossa especialidade, de às vezes a gente pensar que a gente vai resolver o problema nesse determinado momento. Não, tudo é um processo continuado que tem curto, médio e longo prazo de meta. Então, talvez sentar meio troncho, caído, é uma meta para aquele momento, para que no próximo momento ele possa melhorar mais a sua postura, o controle de tronco, a força da musculatura do core. Então, tudo são processos, e eu acho que a gente às vezes se esquece um pouco desse processo e deixa de entender o que o paciente quer. E aí que o paciente quer a melhora e ele não quer simplesmente pular daqui para cá. Essa autonomia ela é construída com ele dentro da reabilitação. E eu acho que é isso que esses artigos falam muito, né, Débora? Essa participação do paciente na percepção e na execução desse retorno da autonomia é algo que faz ele se entregar à reabilitação. E o contrário também é verdade. Né? Um dos trabalhos que a gente usou como base, entrevistou vários pacientes, e aí é interessante porque ele mostra quanto tempo cada paciente ficou na UTI, e dentro dos vários pacientes, eu não lembro quantos agora, ele entrevista todos, e tem 2 que ficaram mais de 100 dias na UTI. Eu lembro direitinho dos nomes que estão lá no trabalho, que é Sara e David. E aí eles falam muito sobre, assim,
caramba, eu perdi tudo, e eu chegou um momento que eu não queria físio, eu não queria olhar no espelho, eu não me reconhecia. Por quê? Porque eu tinha a ideia de que aquilo ali não era eu, aquilo ali era o meu corpo com tudo perdido. E é exatamente o entender esse processo de melhoria que foi fazendo com que eles mudassem a participação deles dentro da reabilitação. Então, eu acho que isso abre margem, inclusive, para a gente colocar um outro ponto que é crucial de pacientes e já conectar com os familiares também, que é a comunicação. Então, você quer uma coisa, o paciente quer outra, e eles querem que eles sejam comunicados adequadamente sobre qual é o caminho que está transcorrendo, né? Exatamente. E aí eles trazem, né, algumas outras coisas, né? E aí a comunicação entra nisso digamos assim, né, umas dicas clínicas ali para a gente que está atuando, né? Quando que o paciente ele consegue ter essa experiência um pouco melhor, né? E o que ele espera do fisioterapeuta, né? E aí ele traz assim que os pacientes valorizam quando o fisioterapeuta explica o que está acontecendo, né? Então, como você colocou agora, essa comunicação do que está acontecendo, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer, o que você quer, o que eu espero, o que a gente vai se alinhar aqui, e a comunicação é fundamental para isso, né? E ele traz algumas coisas, outras que eu achei interessante, né? Então, né, eles valorizam quando o fisioterapeuta ajusta o ritmo às suas limitações, né? Então, também ter esse olhar de, óbvio que a gente sempre quer forçar um pouquinho, porque é nesse forçar que a gente vai os ganhos, mas quando a gente passa demais, já passa uma impressão, né, e uma experiência ali para o paciente de que aquilo é muito difícil, né? E aí a gente tem um efeito Talvez não vá contrário do que a conseguir, gente né? gostaria. Quando reconhece o medo, a dor e a frustração do paciente e incentiva, então, sem forçar, né? Acho que isso traz experiências boas, assim. E, assim, na prática clínica, eu não sei você, mas eu já ouvi várias vezes, assim, de pacientes do tipo, não quero sentar hoje. Por quê? Porque ontem eu sentei e eu falei que eu não estava aguentando mais e a pessoa quis fazer mais e aí Pegou eu fiquei me pesado. sentindo pior depois. Ou assim, até tipo, porque ela falou que ela ia parar a hora que eu pedisse, mas a hora que eu pedi ela não parou e quis fazer mais, né? E não teve, né, essa comunicação, esse ajuste do ritmo, né, para as limitações do paciente, ou essa coisa do medo e da dor, né, dos pacientes por muitas vezes falarem, eu achei que eu ia sentar e a hora que eu falasse que estava uma dor insuportável, eu ia voltar para a cama e não foi o que aconteceu, né? Então isso traz experiências muito ruins e quebra, né, esse elo de expectativas que ajuda e contribui, né, para a gente seguir adiante na reabilitação, né? Então acho que são sugestões legais, assim, mas acho que não tirar o olho, né, dessa ideia de que a gente ali está ajudando esse paciente a reconstruir a identidade dele depois de uma doença crítica, como você deu o exemplo, né, desses pacientes dos estudos, né? Então, a gente precisa caminhar em cima dessa ideia, né? Eu acho que o fisioterapeuta ele precisa entender que a reabilitação ela é difícil. Ela é muito difícil para o paciente. Ela é extenuante fisicamente, mentalmente. Ele tem que lidar com a sensação de talvez não consiga voltar a ser como era antes. Tem a questão da dor que você colocou, que é uma coisa super impactante relatada nos trabalhos, né? Dor, a fadiga, que é o paciente ter que insistir num processo de reabilitação no momento em que ele se encontra com dor e fadiga. Então, essa comunicação, os familiares pedem também, né? Então, um relato comum dos familiares, que eles querem saber como anda o processo. Então, o fisioterapeuta entendendo que esse processo é árduo e se colocando ali dentro como uma peça fundamental para que o processo seja de comunicação clara com a família e com o paciente, a gente consegue ter uma melhor adesão do paciente ao nosso tratamento. É do tipo assim, olha, a gente está aqui, a gente vai para cá, mas vai passar por isso, vai ter essa fase que é fácil, essa fase que é difícil e etc. Então, hoje eu vou precisar puxar um pouco mais, hoje eu vou poder pegar um pouco mais leve, entender que às vezes vai ter uma negativa, e aí você vai ter que falar, tudo bem, eu respeito hoje, que hoje você não está no momento de fazer, não é simplesmente tem que fazer fisioterapia porque é bom. Então, quando a gente coloca a linha do tempo da reabilitação,
o fisioterapeuta ele deixa de ser tecnicista momentâneo e passa a ser exatamente o facilitador desse processo. E aí você colocou, acho que essa ideia do paciente entender e perceber para onde ele está indo e melhorando aos poucos, e o elo de confiança. Porque se uma pessoa entra e fala, olha, eu vou te sentar, e aí você me avisa qualquer coisa. Olha a diferença, né? Dica prática, Débora. Chegar, vamos sentar a Dona Maria. Dona Maria, eu vou sentar a senhora. Ela fala, eu não queria. Não, vamos lá, vai ser tranquilo. Qualquer coisa a senhora fala que a gente volta. Isso é uma coisa. Dona Maria, a gente vai sentar, eu não quero, mas por que a senhora não quer? A senhora está com dor hoje, está cansada? Olha, realmente vai doer um pouco mais, mas eu prometo para a senhora que se doer muito, a senhora me fala, se tiver uma nota tal da dor, a gente vai, posso pedir um medicamento. É completamente diferente a atitude do profissional para atingir a mesma coisa que é o sentar na beira do leito e ganhando um elo de confiança do paciente e dos familiares. Então, assim, eu acho que é crucial essa comunicação para que todo mundo entenda o processo e onde estamos no processo. Eu vejo muito e sinto muito, muito, muito por isso, Débora, que os fisioterapeutas eles fazem um atendimento desconectado do processo e não explicam aos pacientes e familiares o que é que eles querem. Eles têm na cabeça, às vezes, de maneira inconsciente, que todo mundo já sabe. O paciente sabe. Não, o paciente não sabe. Quando a gente olha para os estudos, né, eles falam, né, o que as famílias esperam, né, da fisioterapia que você está colocando agora, né, e aí eles colocam como explicação clara sobre objetivos e limites da reabilitação. Elas esperam, né, serem ouvidas e respeitadas. E aí eu me pergunto assim, como é que a gente consegue alcançar isso se a gente, primeiro, não fala com a família, né? Mas, vai assim, tomar café na hora que a família entra. Não, e assim, se a gente parar, acho que para fazer um estudo ali pontual, né, e perguntar quem fala com a família, né, efetivamente, todo dia de físio, assim, sendo muito sério, eu acho que é muito a minoria, né, porque é isso, a gente E o vem de que uma fala? Se ideia... você quiser ir mais a fundo, o que fala com a família? Essa parte aí o negócio pega, né? Né? Mas assim, a gente vem de uma ideia, né? E a gente já falou também isso aqui mais profundamente em outros episódios, onde a família atrapalha. Eu não quero falar com a família porque se eu falar alguma coisa que aí o médico não sei o que, blá, 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 né? Isso não é meu, é o médico que tem que falar, porque é o médico que é quem comunica as coisas para a família, de um lugar onde a hora que a família chega, a hora que eu vou tomar café, e aí eu não encontro, né? Ou a família pergunta, e eu acho que ela não tem que perguntar, porque quem sabe as coisas sou eu, e a hora que ela pergunta, eu tô achando que ela tá querendo criticar o meu trabalho, ao invés de se envolver no meu trabalho, né? Então, assim, tá completamente o oposto, né, do que a gente tem ali de evidência, que é o que as famílias e os pacientes esperam, né? Então, acho que a gente tem que pensar bastante sobre isso, né? Outra coisa que... Deixa eu dar uma dica, só uma dica que eu lembrei. Voltem Pode. aí, a gente tem um episódio muito legal que a gente falou do G e do H do Bundle ABCDF, que é uma proposta do que implementar. E o G é Good Communication para pacientes e familiares, e o H é de Handover Material, que é material para entregar. O G é exatamente sobre isso que a gente está falando. Boa comunicação com familiares e pacientes. E aí a outra coisa que eu tinha anotado aqui, né, que eles também colocam, né, é que as famílias esperam entender como que elas podem ajudar no processo, né, de reabilitação. Então, de novo, né, essa coisa de eu quero participar, mas eu não sei, né, então acho que a gente como fisioterapeuta tem que ter muito claro, neste caso, esse paciente X, do leito X, como que a família pode ajudar no processo de reabilitação. Às vezes, é só falando com o paciente, né? Falando só com o essa paciente, parte exatamente. motivacional e tudo mais. Às vezes não, né? Às vezes é ajudando no movimento, é ajudando numa transferência, né? Se a gente entende que faz sentido isso para a família, por exemplo, né? Então, eu falo muito isso. Às vezes é na informação, né, Débora? Às vezes é na informação de você perguntar, tipo, como era a vida? Aí o paciente está numa condição que física e mentalmente, cognitivamente, ele não consegue trazer para você, mas a família vai falar, olha, a casa é assim, tem um degrau, ele faz isso, anda, não sei o quê. Então, assim, a forma de participação da família tem uma diversidade de possibilidades.
E eu acho que, e é o que eu falo para os alunos, né? Você está atendendo aquele paciente, né? Precisa estar claro na sua cabeça como é que a família vai entrar nisso, né? Pode ser que, mas eu estou lá de manhã e a família não está lá de manhã, tudo bem, mas tem que estar claro na sua cabeça qual que é o papel da família ali naquele momento, e isso pode ir mudando, né, ao longo do tempo. Então, acho que isso é uma coisa que eles trazem muito. E uma outra coisa que eu ia colocar aqui, né, que o que as famílias, como que elas enxergam a fisioterapia ali na UTI, né? E eu achei bonito que eles trazem como uma esperança concreta de recuperação, né? Então, quando eles entendem o que é a fisioterapia, qual é o papel da fisioterapia, eles alimentam através da fisioterapia essa esperança concreta de familiar, né, ser recuperado, né? E aí eles colocam que para famílias a fisioterapia representa uma evolução clínica visível. E eu fiquei pensando nisso, né? Como familiar, é óbvio que você quer chegar e ver quais foram as melhorias, né? E aí a gente tem muitas formas de alimentar isso, essa experiência que eles desejam, né? Porque pelo que está escrito aqui, pelo que os artigos falam, a família deseja e coloca para a gente, né? Essa necessidade e essa representação de evolução clínica visível. E aí eu fiquei pensando, né? Na prática clínica, isso é muitas vezes traduzido em, por exemplo, organizar ali, se esse paciente está sentando na poltrona, organizar para ele sentar na hora da visita, né? Perfeito. Se esse paciente ele já consegue, sei lá, se movimentar para comer, né? Mostrar isso para o familiar, né? Porque, de novo, é isso, eles vão experimentar essa evolução clínica de forma visível no paciente. E isso traz uma esperança ali concreta dessa reabilitação e dessa recuperação do paciente, né? Com certeza. Imagina que dentro da sua meta terapêutica tem deambular e é uma deambulação de 5 minutinhos só, porque o paciente está fraco e tal. Mas para o familiar, se você fizer essa deambulação na hora que ele está ali, será que não é viável para você fazer? Porque se você fizer, tem a pessoa da família, que pode ser um apoio da parte motora para esse paciente, pode ser um apoio da parte de confiança, e a família vai perceber que, olha, dentro de todo esse processo de doença e dificuldade que está aqui dentro da UTI, ele está caminhando 5 minutos. Então, a família, como você disse, é um desejo. A família sai com uma sensação de que o paciente está melhor. Então, se aquele caminhar de 5 minutos, se aquele sentar na beirada do leito ali durante 10, 20 minutos, se ele está atrelado a uma evolução funcional melhor, uma evolução clínica melhor, é uma forma de você mostrar, porque senão a pessoa entra todo dia, tem um paciente na mesma posição e ela recebe números, ela recebe informações com aquela técnicas luz escura, médicas. né? Pois é, então assim, aí você chega, o paciente está sentado, fala, meu amigo, alguma coisa aconteceu que melhorou aqui, só o fato dele estar sentado melhorou. A gente sabe que é assim, porque o ser humano é feito para o movimento. Então, eu acho que é crucial, eu faço isso muito com o pessoal aqui, Débora, ó, vai sentar, vamos tentar botar na hora da visita, mudança de, um paciente não tem possibilidade de mudar, de sair do decúbito, faz mudança de 2 em 2 horas, deixa para o decúbito dorsal com a cabeceira levada na hora da visita, você vai botar decúbito lateral na hora da visita, aí entra, assim, o papel da comunicação entre a equipe, você falou da comida, em vez do técnico dar a comida meia hora antes da visita e o paciente está começando a melhorar, deixa para a família dar, para participar desse momento. Pô, parece difícil, mas é simples, eu juro que é simples, Débora. Não, eu fico assim, sabe, às vezes o paciente passou o dia inteiro com a luz acesa, a janela aberta, assistindo televisão, em decúbito alto lá, assistindo televisão. Aí a hora Vira que de vai lado, chegar apaga a hora... a luz e entra a família. A hora que vai chegar a família, é tipo uma... vamos arrumar o paciente para ele ficar bonitinho, não sei o quê. Mas aí nesse, então virem da sala, coloca um monte de almofada atrás, deixa o cobertor até aqui, com a luz apagada para mostrar que o sol não está atrapalhando. Isso não traz vida, né? Isso não traz essa sensação de evolução clínica. E assim, a gente deu exemplos práticos no sentido, né, de movimento, de fazer, mas se nada disso é possível, de novo entra a comunicação, né? É possível se comunicar com a família e falar, olha, eu queria muito ter andado com ele durante a visita para vocês verem, mas infelizmente o horário não bateu, mas eu vim aqui para dizer que hoje ele andou, eu vim aqui para falar que hoje ele conseguiu fazer tal coisa, né, seu fulano? Vamos contar para eles quais foram as boas notícias do dia, né? A gente
às vezes tirar foto, sabe? Então, a gente vai lá fora e o paciente fala, tira uma foto, né? E quantas vezes a gente já tirou foto, imprimiu e colocou lá no quarto do paciente para mostrar para a família fala, posso levar a foto embora? Você me dá a foto? Porque eu quero mostrar para o vizinho, para o amigo, para não sei o quê. Vai uma pessoa da família, tem 50 que estão lá rezando, orando, torcendo. Então, impactante isso. Eu lembro de um caso, Débora, eu estava isso no hospital público lá em Brasília. A gente atendia um paciente, ele tinha uma lesão neurológica e era jovem e estava prestes a ir de alta, ele estava traqueostomizado, ele não tinha muito contato, não tinha a parte motora preservada. E aí, um dia, perto da hora da visita, eu juntei os alunos para colocar esse paciente sentado numa poltrona. E eu lembro que alguma pessoa da equipe me perguntou assim, mas ele não vai fazer isso em casa, ele não tem prognóstico e tal. Eu falei, pois é, mas assim, ele está indo de alta, um paciente neurológico num estado comatoso, e talvez o que ele precise é que a família pegue ele e sente assim, para que ele faça parte das coisas da família em casa, e isso não necessariamente pela questão motora dele, mas pela questão da família, emocional e etc. Então, é para mostrar para a família também que, com esforço, isso aqui é possível. A gente tem que saber qual é, né, desse paciente. Então, assim, você alinha o desejo da família e é tipo assim, para alguns pode até parecer, você está querendo aparecer para a família. Não, não é aparecer, é mostrar para a família o que vem sendo feito, o que é possível, quais são as perspectivas, até as dificuldades. Olha, isso aqui a gente está fazendo assim, olha como é difícil fazer, para eles entenderem o que eles vão lidar também quando o paciente sair da UTI, né? E eu acho, e aí, né, já terminando um pouco, indo para o final do episódio, né, eu acho que é a leitura da situação, sabe? E aí, o que a gente tem que entender? É como se a gente... Sabe aquele... Não tem um negócio que vira e mexe, roda no Instagram, que tem uma linha assim, aí as pessoas, tipo assim, tal coisa, aí vai para lá ou vai para cada linha para escolher um lado ou outro, né? Eu acho que assim, é a gente ter essa capacidade de olhar e falar assim, esta visão é minha como fisioterapeuta, técnico, né, da técnica e tudo mais, mas eu também preciso fazer esse movimento de olhar isso pela visão da família, né? Então, se eu olho o tempo todo só como visão da minha profissão, né, de como eu enxergo aquilo, vai faltar alguma coisa, porque não vai fazer esse elo com a própria pessoa que está vivenciando aquilo, né? Então, e aí eu separei para terminar, né, que ele coloca assim os principais conflitos identificados, né? E aí um resumo é que assim os profissionais eles focam em protocolo e segurança. Tá errado? Não está errado. Né? Mas se eu não conseguir fazer esse jogo de eu como profissional estou olhando em protocolo e segurança e vou seguir nisso. Mas agora deixa eu jogar e ver. O paciente, ele foca em quê? Ele não foca em protocolo e segurança, até porque ele entende que... Ele confia nisso a você. Perfeito. Ele foca em significado, em sofrimento, em esperança. A família foca no prognóstico. Né? A família está doida para entender se aquilo ali vai melhorar, se não vai melhorar, como vai ser em casa. Que dia que vai de alta, quem vai cuidar em casa. Exatamente. E aí, eu, como fisioterapeuta, tudo que eu faço, que eu proponho ali na UTI, eu preciso estar girando nessas margens, né? Então, assim, eu preciso ser capaz de ter essa habilidade de gerenciar tudo isso, né? De dar conta do protocolo e da segurança, mas dentro de... Poxa, o paciente vai entender isso, não vai entender aquilo, qual que é o significado, o que a família precisa... E assim, é difícil, mas é isso que a gente precisa fazer, senão fica uma coisa vazia. Por quê? Porque eu completo o meu potinho, né, de profissional, do que eu foco, mas eu não completo o potinho do paciente e do familiar, que é para quem eu estou trabalhando e fazendo aquilo, né? Então, eu acho que é um pouco disso, assim, enquanto a gente vê um movimento, o paciente vê autonomia, né? Então, de novo, para terminar, né, eu estou analisando um movimento cinesioterapêutico que eu aprendi no segundo, terceiro ano da faculdade. O paciente está analisando se ele está alcançando uma autonomia mínima que ele gostaria. Ele não está analisando o movimento, né? E, de novo, não é que é para a gente deixar de lado o movimento, mas é a gente ser capaz de fazer essas duas... Entender.
né, essas duas vertentes, né? Eu estou propondo um exercício para o paciente, aquilo está sendo entendido como uma esperança, né, de conseguir caminhar, de conseguir fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que essa é a principal mensagem, assim, né? A gente precisa ter clareza do que eles esperam da fisioterapia para a gente poder caminhar nesses caminhos todos e, obviamente, Equilibrar. convergir para o plano terapêutico do paciente, né? Exato, eu acho que é equilibrar, né, Débora? É como se fosse a direção. Você não dirige só para você não pega um carro e dirige na velocidade que você quer, no caminho que você quer. Você dirige para você, mas você tem que prestar atenção no que os outros estão fazendo, Você tem que dirigir para cuidar das outras pessoas também. Então, não é só o que a sua proposta terapêutica quer, é o que o seu paciente espera, é como familiar vê, e você tem que balancear e equilibrar tudo isso aí. Eu acho que é bem essa mensagem. Inclusive, me faz pensar numa dica, sabe? Eu assisti uma série recentemente que tem no Netflix, não sei se você já viu, que chama Zoe e a sua fantástica playlist, a fantástica playlist de Zoe. É um negócio assim, é uma moça que ela adquire um poder que ela consegue ouvir o sentimento das pessoas através de músicas que as pessoas cantam para ela. Então, quando as pessoas têm algum sentimento, elas cantam uma música para ela. E ela fica num dilema de quem ela deve ajudar ou não. E tem o lado dela. Então, é uma comédia, tá? É bem sessão da tarde, mas eu achei bem bacana. E mostra um pouco disso, assim. Às vezes você está pensando uma coisa e a pessoa está querendo outra. E você tem que atingir o equilíbrio entre tudo isso, né? Eu acho que essa é a mensagem do episódio. O que eles esperam da gente. Eu acho que os pacientes e familiares esperam que a gente faça o nosso trabalho, entendendo que eles não são fisioterapeutas, então eles não querem a questão técnica, eles são humanos, eles querem um toque de humanização, eles têm o desejo de ir embora, eles querem autonomia, então é o equilíbrio disso tudo que é esperado da gente. Se a gente não se atentar para isso, a gente se perde. É isso aí, pessoal, e que a gente consiga, né, a gente tem um ano inteiro pela frente, eu acho que a gente consiga colocar isso, né, essa mão na massa, porque acho que a gente vai cada vez mais seguir nesse caminho da fisioterapia baseada em valor, né, em significado ali para o paciente. Isso é muito importante para a nossa profissão. Bom, então fica aí a sugestão para a gente trabalhar isso durante esse ano. Antes da gente terminar, só para lembrar que a gente tem lá no nosso Linktree também os nossos cursos, né? O curso de prescrição de exercício, o curso de diálise, o livro de diálise, o de desmame. Então, se você também quer aproveitar esse começo de ano para dar um gás aí no seu conhecimento, na sua prática clínica, é só clicar lá e ver com a gente, tá bom? E a gente se vê num próximo episódio, então. Até lá. Tchau, gente. Tchau, tchau.